Boa noite, Igreja Central. Boa noite. Como que foi o seu final de semana? Foi bom? Abençoado? E como que tá o friozinho na barriga para começar uma nova semana? A gente já começa domingo de noite, já começa a cansar, não é assim? E às vezes a gente não encara a semana com um sorriso no rosto, porque a gente já pensa as correrias e os afazeres que a gente tem. Mas que bom que você vem à casa de Deus, porque aqui você pode encontrar essa força para vencer durante a semana, para vencer os obstáculos, as batalhas e para encontrar também alegria na vida. Afinal de contas, aqui a gente se encontra com Deus e a gente se encontra também com os amigos. A igreja é um lugar de alegria. E outro dia eu aprendi uma terapia para a gente ser feliz. E aqui de cima a gente vê alguns sorridentes, outros um pouco mais assim desconfiados, outros um pouco com um sorriso meio amarrado ainda. E esse é um lugar de felicidade. Eu queria ensinar essa terapia para vocês. É bem simples. Terapia da felicidade. Quando você estiver assim do lado de alguém com aquela cara meio triste, com aquele semblante meio para baixo, faça essa terapia. Funciona. Funciona 100% comprovado. Então, você que está aí sozinho, não tem ninguém do seu lado, chega mais pertinho de alguém, porque vai precisar de uma pessoa do seu lado para fazer essa terapia. Ela precisa de é uma terapia dividida em 3 passos. Bem simples. O primeiro passo é o seguinte: eu vou falando e você vai fazendo o estágio aí, tá bom? Pode ser? Então você tem que fazer aquilo que eu vou dizendo aqui, tá bom? Você que está assistindo a gente por internet também, se tem alguém do teu lado aí, aproveita. Então você vai olhar para a pessoa que está do seu lado, ou atrás de você, e você vai fazer a primeira coisa, que é dar um sorriso. Não importa se o sorriso é bonito, se está faltando um ou dois dentes, não tem problema. Olha para a pessoa que está do lado e dá um sorriso para ela. Abre um sorriso assim bem bonito. Bem bonito. Isso. Todo mundo sorriu? Todo mundo tem que fazer o estágio para ver se funciona. Tá? Sorria. Só sorri, gente. Tem gente que se empolga e já vai abraçar, já vai, apertar a mão. Então, sorria. Tá bom? Legal? Gente, olha, o sorriso é muito importante. Porque quando a gente sorri, o que a gente recebe em troca? Um outro sorriso. Então não tem como ser infeliz sorrindo. A gente vai receber outro. Parece que é automático, não é assim? Então essa é a primeira parte da terapia da alegria. A segunda parte é o seguinte: a segunda parte é elogiar. Você sabe que a gente faz pouco isso. A gente elogia pouco, mas todos nós gostamos de elogio. É verdade ou não é? Então você vai treinar agora com a pessoa que está do lado. Você tem que elogiar ela. Só que é o seguinte: elogio, antes de você elogiar, elogio tem que ser sincero. Se tu está do lado de uma pessoa que não é tão bonita assim, não precisa dizer, olha, você é lindo. Fala, você é simpático, pode ser, né? Então olha para o lado e dá um elogio para a pessoa. Você é simpático, você é uma pessoa bonita, bem vestida, cheirosa, pode elogiar. Legal? Esse é o segundo passo da terapia. Funciona, né? Já está começando a ficar animado. Mais um pouco sai namoro, quem está do lado, quem está solteiro, né? Ok. Agora, o terceiro passo, esse ninguém escapa, que é o abraço. Segundo os especialistas, a gente tem que abraçar 8 vezes para a gente ser feliz, em um dia. Então você precisa agora ficar em pé e abraçar quem está do teu lado. Mas aquele abraço bem forte, abraço de urso, sabe? Que agarra a pessoa que está do lado. Esse aí ninguém... E se tem alguém ali que está meio assim, você que está aí de pé, vai lá e abraça essa pessoa. Se escapou do sorriso, se escapou do elogio, do abraço não escapa. Muito bem, que maravilha. Essa parte é tão boa que a gente se empolga, né? É só 8 abraços, mas a gente dá 16, 20. A gente sai do banco e vai lá para o outro lado da igreja abraçar. Que maravilha. Ok, agora você já sabe. Se tiver alguém triste do teu lado, você pode fazer isso. Em qualquer lugar e momento isso funciona. Que bom que você vem à igreja. Que bom que você vem à casa de Deus. Eu tenho certeza que Deus tem uma bênção especial para você que está aqui e para você que está nos assistindo aí também. Tenho certeza que a bênção de Deus ela vai passar aí por todos os meios e chegar até você. Vamos fazer uma pequena oração pedindo a bênção de Deus sobre a mensagem dessa noite? Querido Pai, estamos aqui na Tua igreja, na Tua casa, e não viemos aqui para ver alguém falando, mas para ouvirmos o Espírito Santo falando no nosso coração. E o pedido nesse momento é específico.
que o Senhor envie o teu Santo Espírito para falar através de nós e para falar conosco. São as bênçãos que nós te pedimos agora, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos aqui numa série de 4 sermões, ou 4 mensagens, sobre a pessoa de Jesus. Semana passada nós respondemos uma pergunta: quem é Jesus? Um mito, um mestre da moral ou o próprio Deus? E hoje nós vamos continuar então essa série, para a gente conhecer um pouquinho mais sobre a pessoa de Jesus. E é interessante que na Bíblia nós temos aí 4 livros que nós chamamos de evangelhos, que retratam as histórias, a vida, a obra e também tudo que Jesus fez enquanto ele esteve aqui. Ou melhor, tudo não, porque o próprio livro de João, no finalzinho, João, o apóstolo de Jesus, ele diz assim: se tudo o que Jesus fez fosse escrito em livros, nem o mundo seria capaz de suportar tudo o que nós teríamos para escrever sobre Jesus. Mas tem 4 evangelhos. E algumas pessoas fazem a pergunta: por que existem 4 livros falando sobre Jesus? 4 livros falando a mesma coisa. Você já pensou isso já? Por que tem Mateus, Marcos, Lucas e João? Os 4 falam de Jesus, narram a mesma história. Por que as pessoas escolheram esses 4 livros ou melhor, por que Deus ele dirigiu para que esses 4 livros chegassem até nós? Esses 4 evangelhos. São 4 livros diferentes, são histórias diferentes, como que é? Na verdade, os 4 evangelhos, eles estão assim na Bíblia por um motivo muito simples. Os evangelhos não são uma biografia da vida de Jesus. Eles não se detêm a simplesmente a obra e o que Jesus fez. Mas os 4 evangelhos, o objetivo deles é mostrar 4 visões do mesmo Jesus. É como 4 artistas pintando a mesma cena. Em cada um dos quadros você vai ter a mesma essência, mas você vai ter focos diferentes, facetas diferentes, e com os 4 quadros na sua frente você vai ter uma visão ampliada do que os artistas quiseram passar. Ou seja, os 4 evangelhos são assim, 4 retratos de Jesus, que tem a ver com a maneira com que cada um dos apóstolos viu Jesus, aquilo que eles mais se sentiram tocados na vida de Jesus, aquilo que mais chamou atenção. E quando nós juntamos os 4 relatos, nós conseguimos entender um pouco mais e de forma mais plena quem foi Jesus. Interessante também que os 4 evangelhos, eles tiveram focos e públicos diferentes e especiais. Por isso que eles ampliam a nossa visão de Jesus. Por exemplo, o evangelho de Mateus, ele foi escrito por um dos discípulos de Jesus, Mateus. E o público-alvo dele eram os judeus. Então, por exemplo, quando você lê o evangelho de Mateus, você vai perceber o seguinte: nenhum outro dos 4 evangelhos tem tantas menções ao Antigo Testamento. Todas as histórias ou os momentos de Jesus, esse evangelista, ele comprova citando um texto do Antigo Testamento. Você vai perceber isso. Ele faz menções ao Antigo Testamento. Jesus fez isso como tal profeta profetizou. E ele cita isso várias vezes. Qual que é o propósito dele? Mostrar para os judeus que Jesus era o Messias prometido pelo Antigo Testamento. Interessante. Então tu vai perceber isso. Ele fala da genealogia de Jesus. Ele mostra que Jesus tinha uma linhagem da família de Abraão, de Davi, né? Então ele queria apresentar Jesus como o Messias para o povo judeu. O evangelho de Lucas, ele tem um foco diferente. Lucas foi um médico grego e ele escreveu esse evangelho tendo em mente o povo grego, o povo gentil, especificamente os gregos. Ele endereça inclusive a carta por um senhor chamado Teófilo, que era um grego. E você percebe algo interessante no evangelho de Lucas. Nenhum deles, dos outros 4, ou dos outros 3, fala tanto de parábolas. Lucas se destaca em parábolas. Ele foca muito as parábolas, os ensinos de Jesus. E é simples a gente entender, porque os gregos eles eram pessoas apaixonadas pelo saber, pela filosofia, pelos ensinos. Então ele tenta focar isso.
e ele apresenta Jesus como o homem ideal. Legal, né? Mas aí vem o Evangelho de João. O Evangelho de João foi escrito provavelmente no ano 100 depois de Cristo, o último dos 4 a serem escritos. Numa época em que a igreja, as pessoas que viviam, não tinham tido contato com Jesus. Não conheceram ele pessoalmente. Então, João, ele foca esse público, a igreja da época dele, os cristãos da época dele. E ele tenta mostrar no seu evangelho a divindade de Jesus. É o que mais foca a divindade de Jesus. Mostra que ele era o Deus que já pertenceu e já fez parte da criação, o verbo encarnado, o alfa. Ele fala lá de Jesus ser o eu sou. Então ele tenta mostrar a divindade de Jesus, para aquele povo entender que o mesmo Jesus que estava com os apóstolos, estava com eles também. E aí chega o Evangelho de Marcos, que é o evangelho que nós vamos focar um pouquinho nessa noite. Vamos falar um pouquinho sobre ele. O Evangelho de Marcos, que é muito especial. Foi escrito por João Marcos. Quem foi João Marcos? Ele era sobrinho de uma dupla de trabalho do apóstolo Paulo, chamado Barnabé. Ele era sobrinho de Barnabé. Foi converso, bem jovem, e ele se aventurou a fazer missão junto com Paulo. Mas na primeira missão que ele fez, ele fracassou. Na primeira dificuldade, no primeiro momento difícil, ele desistiu, voltou para a casa dele. Paulo chegou a ficar meio averso a Marcos. Em outra ocasião, ele queria ir com Paulo, mas Paulo disse, não, eu não quero gente que desiste fácil. Ele, de certa forma, fracassou em uma das suas experiências ali como cristão. Mas esse Marcos, ele se envolveu com Pedro e ficou sendo reconhecido pela igreja e, de certa forma, se tornou filho do apóstolo Pedro. E acompanhou Pedro na cidade de Roma. Viveu com Pedro como uma dupla de Pedro. Talvez Pedro tenha aceito Marcos, porque ele também sabia o que era fracassar, não é? Mas o próprio Pedro, ele nos deixa evidente isso. A familiaridade que os dois tinham e também a intimidade que eles tinham. No livro de Pedro, 1 Pedro 5, verso 15, ele diz assim, quando ele está saudando para quem ele está escrevendo aquela carta: a vossa coeleita em Babilônia vos saúda, como também meu filho Marcos, ele diz assim. Ou seja, a vossa coeleita, a igreja em Babilônia, a igreja de Roma, saúda vocês, para quem eu estou escrevendo a carta, e também quem manda aí uma saudação, o meu filho Marcos. Ou seja, Marcos conviveu muito com Pedro, e por isso, vários intérpretes estudiosos dizem que o Evangelho de Marcos, ele nada mais é do que o Evangelho de Pedro. Alguns sentem falta, poxa, Pedro foi o mais íntimo, por que ele não escreveu um livro na Bíblia, né? O discípulo Pedro. Mas quando a gente entende, a gente percebe que, na verdade, nós temos. E alguns historiadores, como Papias, por exemplo, que era bispo de Herápolis, lá da época deles, chamava Marcos de o intérprete de Pedro. Clemente de Roma chamava o Evangelho de Marcos como as memórias de Pedro. Na verdade, Marcos conviveu muito com Pedro e viu o martírio de Pedro. Pedro foi decapitado em Roma. E ele viu isso acontecendo. Então, o que a gente entende é que ele viu o apóstolo morrer, mas não queria que a voz desse apóstolo silenciasse. Por isso escreveu o Evangelho de Marcos, que a gente pode dizer que é as memórias, ou são as memórias do apóstolo Pedro. E esse Evangelho, ele tem algo especial sobre Jesus. Ele mostra como nenhum outro Jesus de uma forma diferente. Ele foi escrito basicamente para os romanos e para a igreja que estava em Roma. Por isso, Marcos é dividido em duas partes. A primeira parte focalizando os milagres de Jesus. Ele conta 23 milagres na metade do livro. Nenhum outro conta tantos milagres assim. E na segunda metade do livro ele fala só sobre a morte de Jesus. Ele tenta mostrar para os romanos um Jesus de ação, que vai e que vence, que opera coisas maravilhosas, mas também tenta mostrar que ele é um servo sofredor, alguém que sabe o que é sofrer e que se compadece do sofrido. Ou seja, combina muito com romanos e com a igreja que estava em Roma. Por quê? Os romanos eram um povo de ação, de batalha, de vitória, que queria ir lá e resolver a coisa pela força, pelo poder. Mostra Jesus assim, um Jesus poderoso.
Mas a igreja de Roma sofria muito perseguições dos imperadores. Nero, por exemplo, botou fogo na cidade e colocou a culpa nos cristãos. Expulsaram eles muitas vezes dali. Uma igreja sofrida. Então, o apóstolo, ou o evangelista Marcos aqui, ele tenta mostrar Jesus como alguém que se compadece das nossas lutas, que sabe o que é sofrer e se importa com a gente. E nós vamos perceber isso no Evangelho de Marcos. Em especial hoje a gente vai dar uma olhadinha no capítulo 5. Então você pode abrir a tua Bíblia no capítulo 5 de Marcos. Na verdade, o capítulo 5 é um resumo do Evangelho de Marcos. E ele tem algo especial sobre Jesus. Algo fantástico sobre a pessoa de Jesus. O Evangelho de Marcos, ou melhor, o capítulo 5 do Evangelho de Marcos, ele narra 3 encontros que Jesus teve. Todos em sequência no mesmo dia. Poucas horas de diferença. E esses 3 encontros nos ensinam muitas coisas. O primeiro encontro aconteceu com o endemoniado Gerazeno, que vai do versículo 1 até o versículo 20. O segundo encontro acontece com a mulher enferma, que vai do versículo 25 até o versículo 34. E o terceiro encontro com a filha de Jairo. Na verdade, a filha que havia morrido, filha de Jairo, que vai do versículo 35 até o 43. E nós vamos dar uma olhadinha nesses encontros aí. O primeiro encontro com o endemoniado Gerazeno é fantástico. Jesus, ele entra num barco, a história começa assim. Jesus entra num barco, atravessa o mar da Galileia e vai para o lado de lá do Jordão. Atravessa esse rio Jordão, que também era conhecido como esse mar. Um grande mar. Tinha vários nomes, na verdade. Jesus atravessa esse mar que tinha mais ou menos 8 quilômetros de distância. E desembarca do lado de lá. O destino de Jesus foi Decápolis. Decápolis era uma região que ficava do outro lado do mar. Era uma região formada por 10 cidades gregas, cidades habitadas por gentios, onde nenhum judeu arriscava colocar o pé. Um local esquecido pelo povo que vivia, em sua maioria, naquela região. Um local que era pouco visitado. E essa é a única vez que Jesus atravessa o mar e pisa nessa região. É o único momento em que Jesus vai do outro lado, ele vai de encontro a essas cidades. Não temos um outro registro de Jesus indo lá novamente. E ao desembarcar do outro lado, vocês lembram da história, Jesus se depara com esse homem, um endemoniado, que vivia entre os sepulcros, quase como um animal, cabelos desgrenhados, quase despido, sem roupa, sujo, com correntes pendendo de suas mãos. Era um sinal do esforço que aquele povo tinha feito para prender aquele homem em vão. Uma pessoa que vivia entre os sepulcros. Algo quase que, ou melhor, algo assustador, que assustava na primeira vista. Isso está narrado ali nos versículos 5, nos versículos 2 a 7. Eu queria ler com vocês, para a gente prestar atenção um pouquinho mais aos detalhes. Diz assim, do 2 até o 7. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro, um homem possesso de espírito imundo, que vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou. E o versículo 7, exclamando com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Vamos continuar, versículo 8. Porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? Respondeu-lhe ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhes encarecidamente que
não os mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos, e os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e anunciaram nas cidades e pelos campos. Aqui é descrito, segundo os judeus, as 4 características de uma pessoa de insanidade ou de possessão, segundo os judeus. A primeira característica, uma pessoa que corre sem direção durante a noite. A segunda característica, pessoas que passam noites nos cemitérios. A terceira, pessoas que rasgam as suas roupas. E o quarto, uma força descomunal para destruir tudo o que prendia. Quem que daria valor para uma criatura como essa? Quem que se importaria com um miserável como esse? As pessoas já haviam tentado prendê-lo como um animal, mas isso não era o suficiente. Abandonado à mercê de um cemitério. Quem que daria? É exatamente aqui que entra o Jesus de Marcos. Um Jesus que vê além das aparências. Um Jesus que consegue discernir além do nevoeiro das circunstâncias. Um Jesus que consegue ver por detrás dos bastidores. Quando aquele homem viu Jesus, ele veio correndo e adorou, dizendo, vocês viram a frase, que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Na verdade, as ações descritas nessa frase, nesse encontro, não são, ou melhor, a fala dita não é do homem, mas do espírito maligno. Na verdade, quem estava na frente de Jesus naquele momento, nesse encontro, não era uma pessoa, mas um velho conhecido. Como diz aqui um professor nosso na faculdade, um velho colecionador de fracassos, que imediatamente se coloca em submissão. O atormentador daquele homem pede para não ser atormentado. Que tenho eu contigo, Jesus? Ele fala. E ele roga para que Jesus não o atormentasse. Maravilhosa demonstração de submissão. Diante de Jesus, até os demônios se submetem. Até as forças malignas se submetem. Jesus então pergunta o nome daquele espírito maligno, né? E a ideia aqui não é que Jesus queria fazer uma conversa ou ter uma prosa com ele. A ideia é que Jesus queria efetuar uma distinção entre o homem e aquela entidade que estava possuindo aquele homem. Aquele homem que há muito tempo havia sido dominado e que já não conseguia mais pensar separadamente, percebe que poderia viver livre daquele espírito maligno. Jesus aqui distingue, e ele fala legião. O nome legião pode ser uma alusão à legião dos soldados romanos, que era formado por 6.000 soldados. Ou pode ser uma alusão às forças mais cruéis que existiam na época, forças dominadoras. E, imediatamente, essa legião ela pede para Jesus permissão para sair em submissão, para sair e ir para uma manada de porcos que estava por ali. E alguns perguntam, né, por que Jesus deixou esses espíritos malignos irem para a manada de porcos? Por que Jesus fez isso? Na verdade, o objetivo de Jesus era simples. Jesus queria mostrar para aquele homem que realmente aquelas forças malignas que tinham prendido e destruído a vida dele por tanto tempo, haviam deixado ele de verdade. Porque os porcos eles começam a entrar num frenesi e se precipitam num despenhadeiro. Ou seja, a libertação que Jesus queria operar e que operou na vida daquele homem foi verdadeira e definitiva. Logo depois disso, a gente lembra da história, o homem se assenta ali com um juízo perfeito. Tem uma escritora, a escritora Ellen White, ela narra como aquele homem ficou depois do encontro com Jesus, e eu quero ler para vocês 2 frases. Maravilhosa mudança se operara no possesso. Fizera-se luz no cérebro. Brilharam os olhos da inteligência. A fisionomia, por tanto tempo mudada, à semelhança de Satanás, tornara-se repentinamente branda, tranquila,
as ensanguentadas mãos o louvavam alegremente por sua libertação. Imediatamente, depois da libertação, esse homem pede para Jesus: deixa que eu te siga. Ele queria seguir Jesus, pensa, que Jesus tinha operado na vida dele, atraiu aquele homem. Mas Jesus, contrário a isso, dá uma missão mais difícil. Jesus diz no verso 19: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas fez o Senhor, e como tem misericórdia de ti. Tua casa aqui quer dizer teu povo, a região. E o que a gente vê é algo sensacional. O homem mais rejeitado, mais miserável, a testemunha menos provável é a que Deus escolhe para iluminar aquela região. O mais desprezado, o mais desgraçado, torna-se a única esperança para uma região que não conhecia Jesus. E o que a gente vê depois é Jesus tomando o seu barquinho e voltando para Galiléia, para o local onde ele fazia o seu ministério. Essa história é muito interessante. E ela tem pelo menos 2 pontos assim sensacionais. Primeiro ponto: Jesus aparentemente atravessa o mar, tem um encontro com ele e volta. A ideia é: Jesus atravessou o mar, 8 quilômetros de ida e 8 de volta, 16 quilômetros, uma região que não conhecia ele, simplesmente por causa de uma pessoa. Jesus atravessou um mar, perigos de tempestades, era um mar tempestuoso, um local onde aconteciam muitas tempestades, por causa de uma pessoa. Na verdade, essa história é uma figura do que Jesus fez com a humanidade. Jesus fez isso também. Desceu do céu, atravessou o universo para vir aqui por causa de todos nós? Não, por causa de mim. Jesus não olha para a multidão, Jesus não olha para um grupo, Jesus olha para um indivíduo, para mim. Jesus se preocupa comigo, atravessou o mar por causa daquele homem. Veja que demonstração de amor. E olha só um outro ponto interessante. Aquele homem que era alguém desprezado, deixado de lado, sem valor para ninguém, uma ameaça na verdade, ele se torna, nas mãos de Jesus, a única esperança. Veja o que Cristo pode fazer com uma pessoa. Alguém que é deixado de lado, sem valor, pode se transformar nas mãos de Jesus, na única esperança para todo um povo. Que fantástico. Mas a história continua, o capítulo continua. Na sequência, Jesus volta para o mar, e de repente, ele nem desembarca direito do barquinho dele, uma multidão começa a espremer Jesus, e um pai desesperado, chamado Jairo, aparece para Jesus e diz: Jesus, por favor me ajuda, minha filha está muito doente, e ela está à beira da morte, se o senhor vir comigo, eu tenho certeza que a minha filha vai se salvar, vai se curar. Esse homem, Jairo, era um homem muito importante, ele era um dos principais administradores da sinagoga, e ele faz esse pedido para Jesus no versículo 22 e 23, aí na tua Bíblia. E Jesus não fala nada, não é um Deus que fica dando explicações ou fazendo questionamentos, ele age. A Bíblia diz no versículo 24, pelo que Jesus foi com ele. Jesus começa então a caminhar com aquele homem em direção daquela menina doente. Mas no meio do caminho, a multidão apertava Jesus, de certa forma que Jesus acabou se atrasando. A multidão apertava tanto, comprimia, que a caminhada se tornou indemorada e, de certa forma, até atrasada. Aconteceu ali um atraso. Alguns dizem que esse atraso foi proposital de Jesus. Quando de repente, vocês lembram, parece algo ruim, naquele momento, naquela situação, porque Jesus tinha pressa, o pai tinha pressa, mas Jesus tinha um propósito naquela demora, porque exatamente ali, no meio da multidão, encontrava-se uma pessoa, cujo destino seria mudado para sempre, por causa daquela caminhada. E o versículo 25 em diante descreve, vamos ler? 25 até o 28. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despedido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus,
vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Porque dizia: se eu apenas lhe tocar a veste, ficarei curada. E logo se estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Até aí tá bom. Olha só que interessante essa história também. Aqui a gente vê mais uma sofredora, mais uma pessoa sem esperança. E as razões pela qual essa mulher não tinha esperança são óbvias. Por exemplo, a natureza da doença dela já era algo complicado. 12 anos sofrendo um fluxo de sangue, perca de sangue. Essa mulher, na sua aparência, certamente era uma pessoa anêmica, sem força, fraca, sem ânimo, para sequer ir atrás de uma solução. Mas o problema dela era pior ainda. Por quê? As pessoas que tinham doenças dessa natureza, fluxo de sangue, elas eram pessoas impuras para a religião judaica. Ou seja, consideradas indignas do culto, de sequer assistir a um culto. A ideia era, essa pessoa estava assim porque Deus a desprezou, ela tinha cometido alguma coisa, ou seja, desfavorecida de Deus. E para uma pessoa, nesse caso, na mente dela, a ideia era, nem Deus quer resolver o teu caso. Se Deus não queria resolver o caso dela, quem poderia resolver? Mas a solução era mais sem solução por outros dois motivos. Provavelmente essa mulher também não possuía marido por causa dessa doença. Naquela época a mulher era sem valor e por causa de qualquer motivo o marido às vezes abandonava a esposa. E por causa da doença, por motivos óbvios, nem ganhar dinheiro com prostituição ela podia. Ou seja, a parte financeira dela também não ajudava ela a buscar uma cura, buscar um tratamento. A parte financeira era complicada. E a medicina, que para ela talvez seria a solução mais palpável, como diz o texto, já tinha consumido todo o seu dinheiro, toda a sua economia, sem resultado nenhum. E não é de admirar, quando a gente estuda a parte histórica, a gente vai entender que a medicina naquela época era muito atrasada. E os médicos, eles colocavam 11 possibilidades de cura para essa doença. Algumas delas eram tônicos e chás, mas a maioria superstição. Por exemplo, alguns médicos diziam que a cura dessa mulher era simples, era só pegar um ovo de avestruz, assar ele, e as cinzas do ovo de avestruz deveriam ser colocadas num pano com linho, num pano de linho. E se essa mulher carregasse essas cinzas de avestruz no pano de linho, ela iria se curar. Olha só, que superstição. Alguns outros diziam, olha, mas se isso não funcionar, você pode fazer o seguinte, você pode carregar a haste de trigo encontrada nos excrementos de uma mula branca. Se você carregar isso, resolve o teu problema. Olha só o que os médicos colocavam. Não é de admirar que ela gastou todo o dinheiro dela sem solução, pura superstição. Mas na verdade, a sorte daquela mulher estava para mudar, porque ali na frente dela, diante daquela multidão, no meio daquela multidão, estava Jesus. E a providência colocou ela naquele momento. Com toda a superstição que ela adquiriu, ela pensou, se eu pelo menos conseguir tocar na orla das vestes de Jesus, e a orla era o lugar mais sagrado das vestes de um judeu, eu vou ser curada. E ela toca nas vestes, e o texto nos coloca algo fantástico. Naquele mesmo momento, quando ela encosta, ela sentiu as forças voltarem para o seu corpo. Ela conseguiu recobrar aí vigor e a saúde perfeita. A hemorragia se estancou. E ela sentiu que algo havia acontecido, que a cura havia sido feita. Aquele toque foi mais do que superstição, foi um toque de fé. E Jesus de novo surpreende. Jesus de novo surpreende, porque ele para tudo no meio da multidão e ele faz uma pergunta para os seus discípulos. Espera aí, quem me tocou? Os discípulos até ficam meio aborrecidos, mas como você está perguntando quem te tocou? A multidão está te espremendo. Mas aqui é que está a parte fantástica da história. Quando Jesus faz isso e se volta para aquela mulher, ele está dizendo para aquela mulher pelo menos uma coisa. Ele está dizendo assim, ó, filha, eu notei você. Filha, você conta. Você não é uma pessoa a mais na multidão, você não é um número, você é uma pessoa infinitamente valiosa.
Jesus não olha para aquela mulher como mais um número, mas como alguém especial, mesmo quando a multidão estava apertando Jesus. Jesus olha para a mulher e diz: filha, a tua fé te salvou. E com isso ele queria dizer assim: mulher, o que te salvou não foi a superstição, mas foi a fé que você depositou em mim. E por último, Jesus diz para aquela mulher: vai em paz. A palavra paz em hebraico, shalom, que tem a ver mais do que alívio sentimental. Tem a ver com estar em paz com Deus. Aquela mulher que se achava uma desabrigada ou rejeitada por Deus, agora, diante de Jesus, ela é reconciliada com Deus. E Jesus, em uma única frase, em uma única palavra, resolve a vida daquela mulher, fisicamente e também espiritualmente. Segundo os historiadores, o historiador Eusébio de Cesareia, ele escreveu um livro chamado História Eclesiástica. Essa mulher, o nome dela era Verônica. E depois desse fato, ela se tornou uma grande cristã. Ela se levantou para defender Jesus, por exemplo, perante o Sinédrio, e no caminho do Calvário enxugou o rosto de Jesus com um pano, que recebeu ali a impressão dele. Mais à frente, ela construiu, inclusive, um memorial para a pessoa de Jesus, para homenagear Jesus na cidade, ou melhor, na cidade de Cesareia de Filipe. E a última história, a gente está encerrando, os nossos últimos minutos. Jesus nem termina de conversar com aquela mulher, e chegam os empregados de Jairo, com uma notícia terrível: Jairo, a tua filha acabou de morrer. Faz o seguinte, deixa Jesus, não importuna ele, porque não existe mais solução. Afinal de contas, a menina havia morrido. E por incrível que pareça, a gente sabe, talvez o problema mais difícil de ser resolvido, ou o mais impossível de ser resolvido, é a morte. Ninguém conseguiu inventar uma vacina que faz a pessoa reviver. Ninguém foi capaz de inventar um computador que cria vida. E Jesus agora é colocado diante da situação mais difícil de todas. Uma pessoa sem vida, uma pessoa morta. Mas Jesus surpreende mais uma vez. Diante do choro, quem sabe, de um pai angustiado, diante da tristeza que envolvia aquele momento, Jesus olha para as pessoas e diz assim: ó, não temas, crê somente. Jesus fala isso no versículo 35. Não temas, crê somente. Jesus queria que o homem desviasse o foco da circunstância e colocasse o foco, os olhos nele, em Jesus. E é assim que Jesus muitas vezes trata com a gente. A gente olha para as circunstâncias, para as coisas difíceis, para as coisas complicadas. Mas Jesus diz: filho, para de olhar para isso, olha para mim. Eu posso resolver teu problema. Jesus continua caminhando, e quando ele chega diante da casa da menina, ele dá mais uma palavra de conforto. Ele fala algo fantástico. Ele diz assim, no versículo 37, por que vocês estão alvorotados? Por que alvorotais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. A maior impossibilidade da vida humana, que é a morte, quem já não passou por isso? Por Jesus é tratada apenas como um sono. Ele entra no quarto da menina, acompanhado dos seus discípulos, Pedro, Tiago e João, os discípulos mais íntimos e os pais da menina, toma a menina pela mão e diz uma frase em aramaico, que era a língua materna dele, Talita cumi, que significa: menina, levante-se. A tradição hebraica dizia que quando uma pessoa tocava num cadáver, ela ficava impura. Ela tomava para ela toda a impureza da morte. Mas com Jesus acontece exatamente o contrário. O toque de Jesus, em vez de receber a contaminação da morte, transmite para a menina pureza e vida. E naquele mesmo instante, a menina se levanta, abre os olhos e é devolvida a vida. Um cadáver, alguém sem vida, diante de Jesus, recebe vida nova. E Jesus dá uma demonstração final de amor e de compaixão, quando ele diz assim: deem algo para a menina comer. Ele está mostrando que se preocupa com o micro, com as nossas pequenas necessidades, mas também se preocupa com as questões de vida ou morte. 3 encontros fantásticos. E para terminar, o que esses encontros têm em comum? O que eles têm de especial? Pelo menos 2 coisas em comum a gente encontra nesses 3
nessas 3 histórias, ou nesses 3 momentos de Jesus. A primeira delas é que Jesus encontra 3 pessoas sem valor nenhum. Alguém que vive endemoniado no meio de um cemitério, alguém com uma doença incurável e uma pessoa morta, sem valor, desprezado pelas circunstâncias e também pelas pessoas. Os 3 eram assim, 3 casos assim. Em segundo lugar, eles eram casos sem esperança. Alguém que já tinha sido feito de tudo para prender, não tinha mais solução, entregue às forças malignas. Alguém que já tinha feito de tudo para poder se libertar dessa doença. E alguém que estava morta, sem chance. Pessoas sem valor e casos sem esperança. O apóstolo Pedro, através de Marcos, contando essas histórias para a gente, ele quer mostrar que esse é Jesus. Um Jesus de feitos maravilhosos, de poder inigualável, que pode resolver qualquer problema, qualquer circunstância, por mais difícil que seja. Mas que esse Deus poderoso, que pode realizar qualquer coisa, que não tem nada difícil para Ele, é também um Deus que se importa comigo, que se importa contigo. Para Deus nós não somos um a mais na multidão. Para Deus não importa a distância que a gente esteja, Ele vai ao encontro. Não importa a situação em que eu me encontro, se eu estou, quem sabe, como um morto já, apenas vivendo a vida. Jesus pode resolver o problema. É um Deus poderoso, mas também um Deus que se importa comigo. Esse é Jesus. Quem sabe existe alguém aqui nessa noite se sentindo impuro, rejeitado, ou quem sabe até abandonado. Alguém que tem se sentido assim, abandonado pelas situações da vida, por pessoas, traído por algum amigo, por algum familiar, se sentindo sozinho. A gente enfrenta situações diversas, às vezes a gente olha as pessoas e a gente não sabe o que está por dentro do coração. Mas quem sabe tem alguém hoje aqui, dentro de uma multidão, dentro de um grupo grande, mas se sentindo sozinho, se sentindo abandonado. O Evangelho de Marcos quer que você entenda uma coisa, quer que você lembre de uma coisa. Se você se sente assim, lembre-se, Jesus, Ele é capaz de atravessar um oceano por mim e por você. Esse Jesus também é capaz de notar gente no meio de uma multidão. Esse Jesus, Ele pode resolver o caso mais difícil e devolver inclusive a vida. Às vezes a gente vive, mas a gente vive como se estivesse morto, sem propósito, com uma vida apenas feita de rotinas. Deus quer devolver o brilho no olhar, uma vida plena para a gente. Deus pode fazer isso. Mas quem sabe tem alguém aqui essa noite com um caso sem esperança. E nós temos os nossos casos, difíceis e complicados. Todo mundo tem uma luta pessoal, todo mundo tem uma angústia que enfrenta. E não adianta vestir uma roupa bonita, se perfumar, nós temos as nossas lutas. E Deus sabe dessas lutas. Mas esse Evangelho de Marcos, esse Jesus de Marcos, Ele é um Deus que pode resolver qualquer problema. Não importa quão difícil ele seja. Ele é o Deus das causas impossíveis. Você já ouviu aquela frase assim? Pau que nasce torto nunca se endireita. Já ouviram essa frase? Tem muita gente que usa, ó, esse aqui já não tem mais solução, não tem jeito para ele, né? Esse aqui não dá mais, não consegue. Esquece dessa pessoa. Para Jesus não existe esse. Sabe por quê, gente? Quem fala isso esqueceu que Jesus foi carpinteiro durante 30 anos. E como carpinteiro, Jesus consegue dar jeito em qualquer tipo de madeira torta. Ele tem as ferramentas certas. Ele tem a plenadeira que ele deixa lisinho. Ele tem os instrumentos para deixar a madeira bonita e devolver valor à vida dessa pessoa. Esse é o nosso Deus. E você que tem uma causa impossível, uma causa difícil, você pode ter certeza, esse Deus se importa com você
e pode resolver o seu problema. Amém? Querido, está começando uma nova semana. Uma nova semana de lutas, e quem sabe você está com o coração um pouco apertado, por se sentir sozinho ou por ter um caso sem esperança, um caso improvável, difícil de ser resolvido. Eu quero fazer um convite para você. Convite para colocar isso nas mãos de Deus. Esse Jesus se importa. Ele sabe o número de fios de cabelo que tem na sua cabeça. E mesmo aqueles que não têm, Ele também sabe. Jesus se importa. Você pode colocar nas mãos dele. É difícil? É complicado? Ele é o Deus dos impossíveis. Ele é o Jesus dos impossíveis. Ele venceu os espíritos malignos, as doenças incuráveis e a morte. O que ele pode fazer? Não se pode conter o poder desse Deus. E eu queria convidar você a depor a tua causa, a tua situação nas mãos dele. E a ir para essa semana tendo a certeza de que esse Deus que pode, vai estar com você. Nós vamos ouvir uma música agora muito especial. É uma música para a gente refletir, para ter um momento assim, meu e Deus. Pensa um pouquinho nesse Deus. E você pode colocar nas mãos dele essa causa impossível. Você pode clamar para ele. Ele se importa com você. Ele se interessa pela tua causa e ele pode resolver. Você recebeu um cartãozinho na entrada? Um cartãozinho bem simples, porque a gente não pode sair daqui sem uma decisão. E esse cartãozinho tem 3 opções. E você pode escolher uma dessas 3 opções agora enquanto você ouve a música. E dizer assim: Senhor, eu quero entregar nas tuas mãos. Primeira opção é se você tem algum pedido de oração especial. Você pode marcar o X e escrever o teu pedido e entregar nas mãos de Deus. Segunda opção é se você tem uma causa impossível, algo difícil, que alguém já disse, isso aqui não tem mais como. Eu quero desafiar você a colocar essa causa impossível aqui embaixo e entregar ela nas mãos de Deus. Mas talvez a causa impossível seja a sua vida, uma transformação que você gostaria que Deus operasse na tua vida. Eu quero desafiar você a marcar então a terceira opção. E você vai dizer assim para Deus, ó: Senhor, eu gostaria de mudar de vida. E eu quero estudar mais a Bíblia, para conhecer mais sobre esse Deus, para saber o plano que Ele tem para mim. E aí você vai colocar seu nome e seu telefone, e alguém vai lhe procurar para te ajudar nesse estudo bíblico. Faça isso agora, enquanto você ouve a música, e simbolicamente, você vai entregar isso aqui, essa causa, nas mãos de Deus, sabendo de que Ele é um Deus que se preocupa e que quer te ajudar. E você vai trazer aqui, enquanto você ouve a música, e você vai depositar nessa caixinha de pedidos de oração. E nós vamos estar orando por esse pedido. Tenho certeza que Deus vai agir. Conversa com Deus. Faz o teu plano com Ele. Faça isso e traga aqui o teu pedido. Quando Jesus te chama e tu não vês, pra onde vais então? Voltas pro mundo e tudo que contém, mas voltas triste como ninguém. Porque voltar pro frio gelado que destrói e abandonar os braços de amor do Pai, porque insistir no que te faz tão mal, no que te rouba a paz. Vem pra Jesus, vem pra Jesus. Agora é o momento, não podes deixar pra depois. Vem
deixar pra depois. Quando Jesus te chama e tu não vens, pra onde vais então? Voltas pro mundo e tudo que contém, mas voltas triste como ninguém. Junto de Cristo sempre existe um bom lugar, onde calor e abrigo podes encontrar, onde sua vida pode retomar sua força e seu vigor. Vem, vem pra Jesus, vem, vem pra Jesus. Agora é o momento, não podes deixar pra depois. Vem, vem pra Jesus, vem, vem pra Jesus. Agora é o momento, não podes deixar pra depois. Quando Jesus te chama e tu não vês, pra onde vais então? Tem mais um segundinho para você que quer colocar o seu pedido. Vamos levantar para fazer uma oração? Está nas mãos de Deus, está seguro. Ele se importa e Ele pode. Amém? Santo Deus, obrigado porque os evangelhos nos mostram que o Senhor não é um Deus distante. Obrigado porque o Senhor é um Deus presente na nossa vida. O problema é que às vezes, Senhor Deus, nós viramos as costas e buscamos as nossas soluções. E acabamos, Senhor Deus, plantando algo que colhemos nessa vida: sofrimento, desgraça, problemas, solidão. Mas obrigado porque nosso Deus veio a esse mundo, atravessou o universo por nós e nos trata com amor inigualável. Nos nota na multidão, atravessa, Senhor Deus, o que for preciso para ir ao nosso encontro. Mas é um Deus poderoso também, Senhor, que pode realizar qualquer coisa difícil ou até impossível aos nossos olhos, como a morte, por exemplo. Senhor, aqui está um grupo de pessoas especial que veio a essa igreja para estar na Tua presença. E eu tenho aqui em minhas mãos algumas causas impossíveis. Tenho aqui nas minhas mãos alguns pedidos difíceis. Mas o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, que pode, Senhor, solucionar esses casos um a um. E nós queremos entregar nas Tuas mãos, não apenas esses pedidos, mas essas pessoas que vieram aqui, que elas possam sentir que no Senhor são aceitas, amadas e são importantes. Pai querido, nós pedimos essa bênção em nome de Jesus. Amém, Pai.